O meu marido quer me obrigar a arrumar um namorado, segundo ele, pra agitar o nosso casamento que tá muito parado. É que assim, quando a gente namorava, a gente viveu muita coisa em questão de relacionamento. Muita coisa que pra muitas pessoas não é certo, não é normal, mas enfim, tô aí, o ponto não é esse. Porque pra mim, quando é consentido, ok. E pra mim também, quando você tá só namorando, até que ok. Mas a partir do momento que você casa, aí já torna uma vida de adulto. Já não é aquela vidinha de, ai, eu tô jovem, tô arriscando, tô aventurando, sabe? Pelo menos a minha cabeça funciona assim. Eu tô com 23 anos, ele tá com 25 e tem 8 anos que a gente tá junto. A gente começou a namorar, a gente era muito novinho, eu tinha 15 anos. Ele foi meu primeiro namorado, eu fui a primeira namorada dele, então tudo que a gente viveu, que a gente aprendeu, que a gente arriscou, foi juntos. Em 2021, eu tava fazendo um curso de computação. E aí, nesse curso, eu conheci uma menina porque eu voltava pra casa a pé. E do curso até minha casa era muito longe, era mais de 40 minutos caminhando. E essa menina, ela morava num bairro que era mais ou menos o rumo da minha casa. E ela sempre via que eu voltava a pé. Então, ela me ofereceu carona, a gente passou a ir e voltar juntas. E a gente ficou amiga por conta disso. E tipo assim, a gente ficou muito amiga mesmo, sabe? Na época, pra falar a verdade, era a única amiga que eu tinha. E aí, quando foi um dia, a gente tava sentado na calçada da minha casa, já era assim, a tardezinha, anoitecendo, sentada, conversando, tinha um tempo. E aí, o meu namorado chegou, que hoje é o meu marido, chegou, sentou com a gente e a gente continuou conversando. Já tinha surgido conversinha assim, só que, tipo, não era de, ai, eu vou fazer, ou vamos fazer, não. Era, ai, você viu tal filme, você viu fulano, você já viu, sabe? Esse tipo de meio que não te coloca no assunto. Só que aí, nesse dia, no meio dessa conversa, meu namorado virou e falou assim, o que vocês acham da gente fazer um trisal? Brincando. Só que nessa brincadeira, essa menina que era minha amiga, ela era muito doidinha, sabe? Ela falou assim, ah, eu topo. E do nada ela me deu um selinho. Tipo assim, do nada, eu cheguei a assustar. Só que nisso a gente continuou conversando, pra mim, sabe? Beleza, foi uma loucurinha ali que eu não esperava, mas que vamos seguir a vida. Só que depois disso, o meu namorado passou a fantasiar. Ele só falava nisso, no bendito selinho, na bendita proposta, e que a cena da gente dando um selinho não saía da cabeça dele, falava e falava e falava, até que começou a rolar. A gente começou a ficar com essa menina, tipo, eu e ele, sabe? Nós três. E foi por um tempo tão bom que quase que virou um relacionamento mesmo. A gente ficava sempre, sempre, sempre. E acabou porque ela arrumou uma pessoa, um relacionamento sério, e, né, seguiu a vida dela, aquilo ali ficou pra trás. E na época, a gente jovem, né, o jovem parece que ele não tem muito, né, na cabeça. Pra gente foi um máximo, sabe? Pra gente tinha sido o auge do nosso relacionamento. Então, depois disso, parece que quando ficava só eu e ele, era como se o nosso relacionamento já não tivesse graça, como se o nosso namoro tivesse muito morno. Então, a gente sempre inventava. A gente ficou maior de idade, a gente foi conhecer boate, e, enfim, acabou que a gente viveu muita experiência disso, sabe? Relacionado nesse assunto de relacionamento. Só que nisso, em 2023, a gente resolveu se casar. E é como eu digo, pra mim, a partir do momento que você casa, as coisas do passado tem que ficar no passado e você passa a viver uma nova vida, com novas responsabilidades, né? Tem que amadurecer querendo ou não. E eu cheguei a tocar nesse assunto com ele, falei assim, ó, a partir de aqui então, né, você quer casar? Quero. A partir de aqui, o que a gente viveu no passado tem que ficar no passado, né? A gente tem que tomar uma nova vida daqui pra frente. Beleza, a gente se casou, tudo certinho, mas ele nunca deixou essa vida pra trás, sabe? Ele nunca deixou. Em questão de meses que a gente estava casado, ele volta a tocar no assunto, que nosso casamento tava morno, que o nosso casamento tava precisando ser agitado. E aí o que ele fazia? Toda amiga minha, tipo, toda amiga minha que ele via eu conversando, ele ficava fantasiando e depois ele falava sobre isso pra mim. Toda amiga. E aquilo foi me dando uma certa repulsa,
que pro resto eu parei de ter amizade, sabe? Pra ele não ter que ver eu conversando com a amiga, porque às vezes até uma conversa simples ali no WhatsApp com alguma amiga era motivo pra ele ficar criando isso na cabeça. E eu falava pra ele que ele tava invadindo, né, a minha privacidade, tava sendo até meio que abusivo, que eu já tinha falado pra ele que eu não queria aquela vida mais, e ele ficava criando coisas com amigas minhas que era casada, era mãe, tinha uma vida ali, sabe? E mesmo que elas não soubessem, né, das coisas que ele fazia ali com a aparência delas, com a conversa delas comigo, pra mim era uma falta de respeito tremenda com elas. E aí nós dois ficamos nessas questões. Como eu falei, eu fui me afastando de amizade por conta disso, até que eu me tornei completamente sozinha. E foi aí que surgiu a ideia de eu arrumar um namorado. Eu acho que na cabeça dele deve ter funcionado o seguinte: ela não aceita outra mulher, mas outro homem, eu tenho certeza que ela vai aceitar. E de repente ele queria até que eu usar isso, né? De repente, sei lá, eu aceitasse e aí ele pegasse e usasse isso pra me forçar eu aceitar de novo ele ter outra mulher, entendeu? Porque ele começou a sugerir então que já que eu não queria de novo outra mulher no nosso relacionamento, que eu arrumasse um homem, que tipo assim, que ele é hétero, que ele não ia se envolver, mas já ia dar uma agitada no nosso casamento. E eu falei pra ele que não é questão de ser homem ou mulher. Eu falei pra ele que é questão de que agora eu quero que o nosso casamento seja eu e ele, como a maioria dos casamentos. Eu não quero mais aventura, eu não quero mais ninguém, a não ser nós dois e nossos futuros filhos. Só que, cara, isso não entra na cabeça dele. Tem um amigo dele do trabalho que ele é casado, é pai, mas não vale nada, 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 nada. E eu sei disso pela própria boca do meu marido. Outro dia a gente foi na feira e a gente encontrou esse amigo dele por acaso ali. E nisso paramos nós três ali no meio do caminho e os dois ficou conversando. Ó, uma conversa longa por sinal. No meio dessa conversa, esse homem só sabia ficar me encarando. Tipo, ele me olhava olho no olho, eu acho que na esperança que eu fosse, né, corresponder ali. Ele olhava meu corpo de cima embaixo, de baixo em cima, e eu fui ficando desconfortável, eu fui ficando incomodada, como se eu tivesse nua ali na frente dele, e o meu marido, sabe, fingindo que não tava vendo, e claramente ele tava vendo. E aí, quando a gente chegou em casa, eu fui comentar pra ele, né, sobre aquela situação e que eu não tinha gostado. Ele contou pra mim que ele tinha me olhado daquele jeito porque ele já tinha comentado com ele sobre a questão da gente querer um namorado pra mim. Eu fiquei com tanta raiva dele e eu me senti exposta, sabe? Eu senti assim que meu marido pegou uma eu do passado, que não sou eu mais, e colocou ela na frente da eu que eu sou hoje, entende? Tipo assim, pra mim ele foi invasivo comigo e ele me expôs de uma situação que tipo assim, ele não tinha o direito de fazer. Sabe o que ele disse pra mim? Ele fala assim que eu tô fazendo cu doce. Que pra quem já fazia isso antes, qual que é a diferença de fazer agora? E isso pra mim tá insustentável, sabe? Isso pra mim tá acabando com a gente. E quem diria, né, que uma aventura do passado, uma aventura da juventude ia acabar com o meu casamento? Oi, meus amores, tudo bem aí com vocês? Eu espero que sim. Ela falou uma coisa na história que é exatamente o que eu sempre falo. Pra mim, quando é consentido pelo casal, tá ok, não tem nada de errado. Mas o que ele tá fazendo é totalmente ao contrário disso. Ele não quer aceitar o não dela e quer forçar uma situação. E aí que tá o erro, né? Aí que tá uma coisa que não é bacana e que se ele não mudar, vai acabar findando o casamento deles. Enfim. Mas é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado de mais interpretação de hoje. Curte, comenta, compartilha, porque assim, cada vez a gente cresce mais. E se você quiser me enviar a sua história, é no e-mail que tá aí na sua tela, é por lá que eu recebo e eu conto a sua história, tá certo? É isso, beijão, fica com Deus, fica em paz, até os próximos, tchau, fui!